A imprensa, metendo pau, né, questão de sanguessugas, e destacaram nos jornais. A maioria dos envolvidos são deputados da bancada evangélica. Eu acompanhei só dessa notícia. A maioria dos envolvidos da bancada evangélica. Mas eu sou um camarada que eu leio tudo que é jornal e leio tudo, não é só manchão. Ao pegar 103 deputados envolvidos. 103. Né? Denunciado. Né? Denunciado. Ainda sem prova. Mas 103. 30 eram deputados evangélicos. Né? A bancada evangélica era 70 deputados. Me parece que 30 não é maioria. Porque para ser maioria, tinha que ter pelo menos 52 deputados evangélicos envolvidos para que a imprensa dissesse que a maioria dos envolvidos no escândalo, né, de sanguessuga fosse evangélico. Por causa disto, de demissão, até deputados não evangélicos perderam o mandato, porque até dizer que nariz de porco não é tomada, veio a eleição, muita gente perdeu. Foi caluniado, foi difamado, não tinha nada agora. Há poucos dias saiu a lista de 16. De 103 tem denúncia de 16. E aí, eu conheço histórias, por exemplo, o deputado Gilberto Nascimento, que é um deputado evangélico, de 6 legislaturas com votações estúpidas, deixou de ser deputado. Botaram ele na relação, depois tiraram, mas para tirar da relação é notícia pequenininha. O Magno Malta, que é senador e é evangélico, ainda não veio, tem 8 anos de mandato, porque se o mandato dele tivesse expirado agora, tinha sido pilhar, que foi pilhar, para depois o cara nunca fez emenda na saúde. O deputado Harold de Oliveira aqui do Rio, botaram o nome dele, depois tiraram, e ele, 6 mandatos com grande votação, foi reeleito, passou raspando na frase, que uma notícia ruim anda 1000, notícia boa anda 10. E aí desmentiram, porque o Harold também não tinha nada com isso, mas quase que ele foi pro brejo. Um deputado aqui do estado do Rio, que não é evangélico, chamado Dr. Heleno, pilharam um cara, depois disseram que confundiram o nome dele, perdeu a eleição. E a imprensa, televisão, meteu o pau de que a maioria era evangélica. E muitos deputados evangélicos não tinham nada a ver com isso, perderam a eleição, porque o nosso povo, lamentavelmente, é manipulado por isso e não para pensar e para analisar e para esperar um pouco. Eu estou falando aqui de verdades, meus irmãos. Não estou falando de mentiras. E agora escute aqui mais uma. Escute essa que eu vou dizer para você. Só uma emissora de TV anunciou. Você sabia que os líderes da Igreja Renascer ganhou no STJ, já lá na última instância, 470 mil da revista Época, da Globo? Por que a Globo não anunciou isso? Por que os outros não anunciaram isso? Ele ganhou por calúnia e difamação. Ganhou 4 agora, em uma semana. Já no STJ, desde 2003. Ganhou 470 mil reais. Ninguém fala nada. Ninguém diz nada. E aí, eu sou um cara que eu sou um bom observador. Eu sou um bom observador. Eu leio tudo que é jornal, porque meu pai me ensinou isso. Desde os 15 anos que eu leio tudo que é jornal, que meu pai sempre foi leitor de jornal, ele lia, depois eu lia, desde os 15 anos. Agora escute, irmãos. Escute, minha gente. Você que não é evangélico, você que é evangélico, por favor, eu quero uma análise. Vamos fazer uma análise aqui, sem ser parcial. Em 25 anos, 25 anos, o tempo que eu estou na TV, tá? Em 25 anos, eu me lembro, minha memória pode não estar muito boa, talvez mais 2 ou 3 reportagens no máximo. Em 25 anos, eu me lembro de apenas uma reportagem boa que a Rede Globo fez sobre evangélicos. Em 25 anos, o pastor Marcos Pereira
naquela questão do presídio da rebelião, o Fantástico, a Globo, falou bem, né, do trabalho do pastor Marcos Pereira. Se tem algum outro fato, eu não me lembro. Em 25 anos, eu só vi uma vez a Rede Globo falar bem dos evangélicos. Irmãos, eu não tenho nada contra as pessoas. Posso discordar de ideias, de religiosidade, mas quando as pessoas que o evangelho manda a gente amar todo mundo. Irmão, na última semana de janeiro desse ano, eu estava de férias tem jornais nacional que vai de segunda a sábado, quatro dias. Notícias boas da Igreja Católica. Procissão, o cara com pé descalço, aí faz uma reportagem bacana. Não, pela fé vale, e tal, e mostra os festejos. 4 dias de 6. Não tem em 25 anos uma semana, e tem semana que é todo dia no Jornal Nacional falando bem da Igreja Católica. Será que a Igreja Evangélica em 25 anos nunca teve nada de bom para a Globo falar? Será que eles choram alto e mandam bala firme quando é a questão com o evangélico? Por exemplo, nessa questão, repito, eu não posso nem defender, nem acusar os líderes da Igreja Renascer. É um problema dele. Mas quando fala da Igreja, passa também a ser problema meu. Eu vi o Fantástico que falou sobre o assunto. E, para variar, eles pegaram todo mundo. A coisa foi tão vergonhosa, é tão vergonhoso que eu vou falar aqui, que no Fantástico, a Globo botou e diz assim, falou lá do caso dos líderes da igreja, e aí veio caminhando para a igreja. Porque os movimentos evangélicos que pregam a teologia da prosperidade, um estudioso da PUC, o que é PUC? A Pontifícia Universidade Católica, um estudioso da PUC, pegaram o cara vinculado à Igreja Católica para falar da Igreja Evangélica. Meu irmão, isso é um descaramento tão grande, nós ficamos vendo com cara de tacho. Os caras pegaram um pesquisador da Igreja Católica para falar da Igreja Evangélica. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar um deputado do PT para falar o que ele pensa do PSDB ou vice-versa. Vai ser uma gracinha, não é verdade? E aí, lamberam, mostraram os crentes dando oferta para o cartão de crédito como se fosse crime. E, desceram a ripa em cima. E agora, a coisa, eu estou só quieto, eu estou vendo tudo e estou quieto. É histórico, eu estou fazendo aqui, E outra, irmãos, minha gente, os evangélicos fizeram reuniões que são as maiores concentrações de pessoas na história desse país. A Marcha para Jesus, no ano passado, reuniu 3 milhões de pessoas. Você sabe o que a Globo faz? No máximo, Marcha para Jesus dos evangélicos, atrapalhou o trânsito, atrapalhou não sei o quê. Não tem uma reportagem de mostrar, porque você está ali. E quando é as questões da igreja evangélica, é fanatismo. Quando é as questões da igreja católica, é fé. Minha gente, é porque, sabe, a Globo está desafiada a provar o contrário do que eu estou falando. Toda semana, repito, em 25 anos tem propaganda da Igreja Católica. Que eles tenham preferência pela Igreja Católica, eu até respeito. Mas se venha nos esculhambar, eventos evangélicos monstruosos feitos nesse país, eles não dão uma linha, uma nota. Ano passado, aqui no Rio de Janeiro, debaixo de chuva, no dia 21 de abril, tinha 2 concentrações evangélicas, cada uma com 250 mil pessoas. Não saiu uma nota em lugar nenhum, uma palavra boa. E eu desafio o Globo, eu desafio os sociólogos, eu desafio
Ora, vielo cá. O senhor ministro das Comunicações está acima do Poder Judiciário? Eu quero dirigir a palavra com muito respeito ao senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Presidente, você tem construído uma biografia muito bonita, até em relação aos evangélicos. Eu posso discordar de coisas do seu governo, mas aprecio outras. Eu estava no palácio quando o presidente da República, o Lula, assinou tirando a igreja evangélica e todas as igrejas e agremiações religiosas do Código Civil, que ia ser uma lambança. Eu nunca vou esquecer isso, que eu aprendi com meu pai, aprendi com meu sogro, aprendi na minha história, que o bem que uma pessoa me faz, eu não devo esquecer, e o mal, eu tenho que esquecer. O povo evangélico tem apreciado o presidente Lula. O povo evangélico tem votado em você, na sua maioria, e tem apreciado. Não manche a sua biografia, presidente, com os evangélicos por causa de um ministro insensato. Esse ministro precisa ser demitido. É perseguição religiosa contra os evangélicos. E eu vou dizer aqui, eu sei onde eles querem chegar. Sabe onde eles querem chegar? É na Record. Anota isso aí, pessoal da Universal. Eles querem chegar de novo aí. E nós vamos ficar quietos? Eu vou ficar quieto. Isso aqui, num Estado de Direito, numa democracia, um caso que ainda está sendo julgado, que ainda está em investigação, o ministro das Comunicações vem e cancela a concessão? Então cancele, ministro, a concessão da Globo, porque a governadora está registrado nos anais da Assembleia Legislativa, tem uma conta de 100 milhões de dólares no exterior. Cancela pela denúncia. Ah, você foi funcionário muitos anos lá, não é, ministro Hélio Costa? Somos jornalista internacional da Globo, né? Nós entendemos. E eu vou ficar quieto? Eu vou me calar? Não, irmão, não. Deus não me chamou para isso, não. E eu quero dar um aviso aqui à sociedade brasileira, às autoridades. Se pensam que vão atropelar a igreja evangélica nesse país, nós vamos para a rua. Porque nós fizemos isso em 1995 e 96. Nós fizemos isso e vamos para a rua, porque nós somos cidadãos desse país. E ninguém vai vir esculhambar a igreja em geral por causa de um caso aqui, outro caso ali. Nós não podemos permitir, nós não vamos aceitar perseguição. Nós queremos justiça. Se é para falar mal, fale mal de pastor, fale mal de padre, fale mal de político, fale mal de quem quiser. Agora, escuta mais no dia 19/12, no Jornal Globo, não apareceu na Rede Globo, mas no Jornal Globo apareceu. O jornalista José Messias Xavier, da TV Globo, foi denunciado por passar informações sigilosas da Polícia Federal para a quadrilha de caças de máfia de caça-níqueis. Vocês viram essa notícia? O nome do jornalista da Rede Globo, José Messias Xavier. Não saiu a foto dele no Jornal Globo, não. Ninguém falou nada. Como é que a imprensa fala de democracia? Botam a cara de político, de pastor. Qualquer um, por qualquer suspeita, botam a foto nos jornais e a Globo mete o pau. Por que não botaram a foto do jornalista envolvido com crime organizado? Por quê? E eu vou acreditar em imprensa? Por quê? Está aqui, notícia, denunciado pelo Ministério Público Federal. Por quê? Aí foi demitido. Mas por que não botaram a cara dele? Por que a Rede Globo não botou a foto dele no Jornal Nacional? Por que o Jornal Globo não botou a foto dele? Por que ninguém falou? Que democracia é essa? Que acusa qualquer um pela imprensa e não dá direito de defesa? Que é isso, meus irmãos? Onde é que nós vamos parar com isso? Eu vou ficar quieto? Eu podia falar de tanto caso. Eu podia falar do massacre que fizeram com um garotinho por ser evangélico. Eu posso discordar dele também em algumas coisas. Um massacre, uma vergonha. Ganhou direito. Tiveram que publicar, depois de 4, 5 anos, uma página do jornal com letra miudinha para a resposta. Mas disso ninguém fala. Uma imprensa democrática acusa e dá o mesmo espaço para o acusado se defender.
Uma imprensa democrática bota foto de pastor, mas bota foto de jornalista envolvido com crime organizado. É isso que acontece nos Estados Unidos e na Europa. Irmãos, eu tenho falado disso aqui. Eu não vim aqui defender A ou B. As pessoas se defendam. Mas nós não podemos aceitar. E eu estou dizendo às autoridades desse país e essa sociedade e à própria igreja, nós não vamos nos calar. E eu quero dizer aqui uma palavra profética. Se eu sou profeta de Deus, se Deus tem me levantado nessa nação, eles podem vir do jeito que quiser para me atropelar, não estou nem aí. Eu não sou nada. Aqui, igreja é importante. Podem acabar com a reputação de qualquer pastor, mas jamais vão prevalecer contra a igreja gloriosa de Cristo. Jamais. E eu quero liberar uma palavra profética, igual a Davi quando enfrentou Golias. Eu vou parafrasear Davi. Davi disse para o Golias: impossível vencer aquela batalha. Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Porém eu venho a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel a quem tu tens afrontado. E aí Davi liberou uma palavra profética. Hoje mesmo eu vou cortar a tua cabeça, eu vou te ferir. Eu vou dar o arraial às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra há de saber que há Deus em Israel. Eu vou parafrasear Davi. Quero dizer para esse poder que é Rede Globo, quero dizer para vocês, tu vem contra a igreja com poder político, com poder econômico e com poder da mídia. Mas nós vamos, em nome do Senhor da igreja, a quem vocês têm afrontado. E eu quero liberar aqui uma palavra profética, uma dessas duas coisas, igual Davi liberou uma palavra profética no caso de Saul. Davi liberou uma palavra dando 3 opções, e eu vou liberar uma palavra aqui dando 2 opções. Ou Deus vai quebrar esse poder de comunicação, ou Deus vai transformar as pessoas que estão lá, os donos desse poder, porque eles não são nada diante de Deus. E eu vou liberar uma palavra profética. Um dia, eu vou estar pregando lá disso da Globo. Mas espantado? Você vai ficar vivo para ver o que eu estou falando. Porque o meu Deus é maior do que qualquer poder, do que qualquer nação. O meu Deus é maior. Nós respeitamos as autoridades, queremos bem de qualquer pessoa, mas não vamos aceitar ser esculhambados por poder nenhum.